Olá, amigos da fé e buscadores da verdade. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes e inspiradoras de toda a Bíblia. Uma narrativa que atravessa milênios, ensinando sobre coragem, integridade e, acima de tudo, uma fé que move montanhas. Ou melhor, que fecha a boca de leões. Prepare seu coração, pois vamos desvendar a história de Daniel na cova dos leões. Para entendermos a profundidade deste evento, precisamos voltar um pouco no tempo. Daniel não era um homem comum. Desde jovem, exilado na Babilônia, ele se destacou por sua sabedoria, sua competência e, principalmente, por sua devoção inabalável ao Deus de Israel. Sua vida era um testemunho vivo. Mesmo servindo a reis pagãos, como Nabucodonosor e, mais tarde, Dário, o Medo, Daniel nunca comprometeu seus princípios. Ele prosperou, alcançou posições de grande poder e influência, não por ambição pessoal, mas pela mão de Deus que estava sobre ele. Sua excelência era tão evidente que o rei Dário planejava colocá-lo como administrador sobre todo o reino. Claro, tanto destaque e integridade geraram inveja. Os outros sátrapas e presidentes do reino, homens corruptos e ambiciosos, não suportavam a retidão de Daniel. Eles procuravam desesperadamente uma falha, um erro, algo para acusá-lo diante do rei. Mas, como a própria Escritura nos conta, eles não encontraram nada. A vida de Daniel era irrepreensível. Então, perceberam que a única maneira de derrubá-lo seria usando sua maior força contra ele. Sua fé. Eles sabiam que Daniel era fiel em sua devoção a Deus. Então esses homens maquinaram um plano diabólico. Foram até o rei Dário e, com palavras lisonjeiras, o convenceram a assinar um decreto real, uma lei irrevogável. A lei dizia que por 30 dias ninguém poderia fazer qualquer petição a nenhum deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário. E qual era a punição para quem desobedecesse? Ser lançado na cova dos leões. O rei, talvez cego pela vaidade, não percebeu a armadilha e assinou o edito. A armadilha estava montada. O alvo era um só: Daniel. E o que Daniel fez quando soube do decreto? Ele se escondeu, orou em segredo, negou sua fé para salvar a própria pele? Não. Daniel fez exatamente o que sempre fazia. Ele foi para sua casa, abriu as janelas do seu quarto que davam para Jerusalém e 3 vezes ao dia se ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus. Que atitude impressionante! Daniel não estava sendo desafiador por orgulho, mas sim obediente por convicção. Sua lealdade a Deus era maior que seu medo da morte. Ele sabia que obedecer a Deus vinha antes de obedecer a qualquer decreto humano, especialmente um que o proibia de se conectar com o Criador. Como era de se esperar, os inimigos de Daniel estavam à espreita. Eles o flagraram orando e correram para contar ao rei. Ó rei, não assinaste um decreto que proíbe qualquer pessoa de orar a outro Deus senão a ti, sob pena de ser jogado aos leões? O rei confirmou. Então, eles deram o golpe final. Pois aquele Daniel, um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Ele continua fazendo suas orações 3 vezes ao dia. Naquele momento, o rei Dário percebeu a terrível armadilha em que havia caído. Ele ficou profundamente angustiado. Ele gostava e respeitava Daniel. O rei passou o resto do dia tentando encontrar uma brecha na lei, uma forma de salvar seu servo fiel. Mas a lei dos medos e dos persas era irrevogável. Ao pôr do sol, sem outra alternativa, ele teve que cumprir a sentença. Com o coração pesado, ele ordenou que Daniel fosse levado. Suas últimas palavras a Daniel foram uma mistura de desespero e uma fagulha de esperança. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, a cena se torna sombria. Daniel, um homem idoso, é jogado em uma cova escura, um fosso cheio de leões famintos.
Para garantir que não houvesse resgate, uma grande pedra foi rolada sobre a entrada e selada com o anel do rei e dos seus nobres. Humanamente falando, era o fim. Uma sentença de morte certa e terrível. Imagine o silêncio daquela cova, quebrado apenas pela respiração pesada das feras. Imagine a escuridão. O que você faria? O que passaria pela sua mente? Para Daniel, sua fé era a sua luz. Enquanto Daniel estava na cova, o rei Dário passava uma noite de tormento em seu palácio. Ele não comeu, não se divertiu e não conseguiu dormir. Seu poder, sua riqueza, nada podia lhe trazer paz. Seu coração estava com o homem justo que ele mesmo havia condenado. Ao primeiro raio de sol, o rei correu para a cova. Com a voz embargada pela angústia, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E então, do fundo da cova, uma voz respondeu, uma voz calma e serena. Era Daniel. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que momento glorioso! A alegria do rei foi imensa. Ele imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. E quando o examinaram, não encontraram nele nenhum arranhão, nenhuma ferida. Por quê? Porque ele confiou no seu Deus. A fé de Daniel o havia salvado de forma milagrosa. A história, no entanto, não termina aí. O rei Dário, vendo o poder extraordinário do Deus de Daniel, ordenou que aqueles homens que o acusaram maliciosamente fossem lançados na mesma cova, junto com suas famílias. E a Bíblia relata que antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos. Uma demonstração terrível e imediata da justiça divina e da realidade do perigo que Daniel enfrentou. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para proteger seu servo, permitiu que a natureza seguisse seu curso com aqueles que tramaram o mal. Impactado por esse milagre, o rei Dário escreveu um novo decreto para todos os povos, nações e línguas de seu vasto império. Ele decretou que todos deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. A perseguição que visava silenciar a fé de Daniel acabou por proclamar o nome de Deus a todo o mundo conhecido. A história de Daniel na cova dos leões é muito mais do que um conto de aventura. É uma lição profunda sobre fidelidade em meio à perseguição. Nos ensina que nossa devoção a Deus não deve ser negociável, não importa as circunstâncias. Daniel poderia ter arranjado desculpas, poderia ter orado em segredo, mas ele entendeu que sua vida era um testemunho e que sua fidelidade pública era uma declaração de quem era o seu Senhor. Ele nos mostra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, mesmo sentindo medo. Essa história também revela a soberania e o poder de Deus. Ele não impediu que Daniel fosse jogado na cova, mas o protegeu dentro dela. Muitas vezes, em nossas vidas, oramos para que Deus nos livre dos problemas, mas às vezes Ele escolhe nos sustentar através dos problemas, para que seu poder seja ainda mais glorificado. A cova dos leões de Daniel se tornou um palco para o milagre de Deus. Nossas covas também podem se tornar palcos para a manifestação do poder e da fidelidade de Deus. E agora, eu pergunto a você, refletindo sobre essa história poderosa, como anda a sua fé? Você tem mantido sua integridade e sua devoção a Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor pressiona para que você se conforme?
diante de uma cova de leões, seja uma dificuldade no trabalho, um problema familiar, uma crise financeira ou uma perseguição por suas crenças, você teria a fé e a coragem de Daniel? Deixe sua reflexão aqui nos comentários. Queremos muito saber o que essa história falou ao seu coração. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível pela Palavra de Deus. Se esta mensagem tocou você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e, claro, se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Que a fé inabalável de Daniel inspire cada um de nós a viver uma vida de total confiança e fidelidade a Deus. Fiquem na paz e até a próxima.